dia comigo estarão para apresentar um conjunto de ideias que consideramos relevantes sobre medidas de natureza fiscal relativamente a esta situação do Covid. A Teresa Schalbach e a Joana Anjos. Queria só dar, para iniciar, algumas notas. Em primeiro lugar, nós somos otimistas por princípio e, portanto, pensamos em toda esta apresentação com uma lógica de retoma de um barco que tem atrás de si um vento que nós esperamos que possa ser um vento positivo no plano fiscal, quer para as pessoas, quer também para as empresas e, portanto, vamos apresentar uma lógica daquilo que é a atual realidade das medidas fiscais que foram sendo apresentadas pelo Governo e pelas entidades com responsabilidade em relação a tal, mas também vamos dar uma lógica quanto àquilo que poderá suceder no futuro, nos próximos tempos, relativamente à determinação de um conjunto de medidas, quanto, por exemplo, a benefícios fiscais que consideramos que serão bastante relevantes. Como podem ver já por este primeiro slide, aquilo que nós pretendemos trazer-vos hoje é, no fundo, o entendimento de como é que a vida das empresas pode ser facilitada com as medidas excepcionais que temos relativamente ao Covid-19, evidentemente sempre tomando em atenção a necessidade que naturalmente existe de sermos realistas quanto àquilo que são as circunstâncias que atualmente vivemos. Por isso mesmo, fizemos uma divisão desta nossa apresentação em três grandes partes, no imposto do selo e nos créditos, nos prazos de pagamento e nos benefícios de natureza fiscal. Em relação à questão do imposto do selo, a nossa primeira intervenção tem a ver com toda uma lógica da moratória fiscal e do imposto do selo. Perceber, no fundo, como é que as coisas se têm vindo a determinar quanto a essa matéria. É uma questão que nos tem vindo a ser colocada, em relação à qual nós também já tivemos a oportunidade, e está no site da Servo, de fazer um texto a explicar algumas das questões e dúvidas que naturalmente se podem colocar, mas como ponto de partida eu acho que seria relevante começarmos por ver aquilo que está determinado quanto ao regime geral deste imposto. E é então a altura de esta apresentação deixar de ser apenas feita por mim, eu pedia, em relação a essa matéria, que a Joana pudesse dar alguma explicação do ponto de partida que nós temos em relação a esta matéria, porque nós temos a perfeita noção também que, ao fazermos esta apresentação, estamos a falar para um público, algum com um conhecimento de direito fiscal bastante qualificado, outros que querem saber mais relativamente a esta matéria, portanto, nada como começar não no fim da meta, mas no ponto de partida, e por isso mesmo então eu passaria neste momento a palavra à Joana, que vos vai explicar precisamente esse ponto de partida. Muito bom dia, obrigada Diogo e muito obrigada à participação de todos aqueles que nos estão aqui a acompanhar e a assistir de certa forma. E de facto então começaria por explicar qual é que é o regime geral em sede de imposto de selo no que respeita, portanto, aos contratos de concessão de crédito. E de facto, em termos gerais, a celebração de um contrato de concessão de crédito gera o pagamento de imposto de selo e, como é de conhecimento aqui, diria quase comum, porque qualquer pessoa poderá ter, já se ter debruçado sobre esta temática do ponto de vista profissional ou mesmo pessoal, e portanto é de conhecimento quase generalizado que a tributação destas operações é diferenciada consoante o período de duração do contrato, isto é, o prazo contratualizado. E, portanto, numa situação em que se contratualiza um crédito de prazo inferior a um ano,
a taxa de imposto de selo será de 0,04% sobre cada mês ou fração. Se tivermos a falar de um crédito de prazo igual ou superior a um ano, essa taxa é significativamente superior, portanto estamos a falar de uma taxa de 0,5% sobre o montante mutuado. E, por outro lado, se o crédito for de prazo igual ou superior aos 5 anos, então temos uma taxa de 0,6% de imposto de selo. Ora, a lei é bastante clara no sentido de prever que não só a própria concessão do crédito é sujeita a imposto de selo, mas também a prorrogação de um prazo de um contrato de concessão de crédito é também sujeita a este imposto nos mesmos moldes. E, portanto, para efeitos de incidência deste tributo, basicamente tem-se vindo a entender que a prorrogação é considerada como uma nova concessão de crédito e como se de dois contratos de crédito se tratassem. À luz, portanto, da verba 17 da tabela geral do Código do Imposto de Selo, que vê estas taxas aqui demonstradas no slide apresentado, de facto, não só a concessão de crédito, mas também a sua prorrogação estaria sujeita a imposto de selo. E quanto a isto, apenas penso que seria importante relevar que o entendimento perfilhado pela autoridade tributária portanto, a este respeito é o de entender que a verdadeira prorrogação, portanto aquela que gera o pagamento do imposto, é aquela que respeita ao aditamento de um prazo previamente definido e, portanto, com efeitos a partir do término do primeiro prazo, portanto, do primeiro crédito contratualizado. E esta situação acaba por se diferenciar das situações em que ocorre uma substituição do prazo inicial, isto é uma alteração com efeitos retroativos. Ficou evidente por esta nossa apresentação inicial que o ponto de partida é o de tomarem atenção à existência de diferentes taxas de acordo com o prazo pelo qual são determinados os empréstimos, por um lado, e por outro também uma interpretação de natureza legal que tem a ver com modificações que sejam feitas e alterações de prazo que sejam feitas em relação ao crédito têm consequências quanto ao imposto do selo. Nós estamos aqui perante uma circunstância de uma moratória de natureza legal, com as circunstâncias que todos nós conhecemos e com a sua especialidade, e isso mesmo também levou a uma reação por parte das nossas autoridades, desde logo da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, quanto à interpretação a fazer estas normas. É isto, não é, Teresa? É isso mesmo, Diogo. Bom dia a todos também. Também o meu nome, agradeço aqui a presença de todos. Só para contextualizar aqueles que possam não estar tão familiarizados com o que é que falamos, quando estamos aqui a referir-nos à moratória, estamos a pensar na moratória pública aprovada pelo Decreto-Lei nº 10J de 2020 e que tem em vista permitir a prorrogação de créditos com pagamento de capital no final do contrato, assim como a prorrogação das respectivas garantias, ou até a suspensão do pagamento do capital, rendas e juros no âmbito de créditos com reembolso parcelar de capital ou com vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias. Exemplos muito práticos. Qualquer de nós que tenha um crédito à habitação própria permanente e que neste contexto de pandemia se encontre em dificuldades para satisfazer as suas obrigações, pode ter com o banco e ao abrigo desta moratória pública pedir que tenha aqui uma prorrogação ou uma suspensão do pagamento deste crédito durante um prazo de 6 meses. Esta moratória pública é, porém, também aplicável à generalidade dos créditos das empresas, créditos de empresários em nome individual ou até entidades da economia social. Não é, no entanto, aplicável a qualquer tipo de crédito. Por exemplo, uma pessoa singular que tem um crédito para a segunda habitação ou um imigrante ou um estrangeiro querer vir residir para Portugal e contrata um empréstimo à habitação não poderia beneficiar desta moratória pública. E por esse motivo, e em breve vão perceber o porquê desta contextualização, surgiram a posteriori 2 moratórias privadas de associações que agregam instituições do setor financeiro, a moratória da APB,
a Associação Portuguesa de Bancos, e a moratória da ASFAC, a Associação de Instituições de Crédito Especializado, que vem, no fundo, complementar a moratória pública. Muito brevemente, só para terem uma noção, a moratória privada da APB, por exemplo, abrange crédito não hipotecário, como crédito ao consumo, crédito hipotecário não abrangido pela moratória pública, desde logo, por exemplo, estes créditos para a segunda habitação que eu referia, e a moratória da ASFAC. Para além destas situações, abrange ainda crédito pessoal, crédito automóvel, cartão de crédito, linhas de crédito. E porquê é que nós, do fiscal, estamos aqui, no fundo, a fazer esta contextualização de caráter mais financeiro? Porque ela é fundamental para aquilo que tanto a Joana como o Diogo acabaram de nos referir. É que, em circunstâncias normais, como a Joana referiu, qualquer prorrogação de um contrato de crédito estaria sujeito a imposto de selo. E neste contexto de pandemia, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entendeu que a fiscalidade não deveria ser aqui um entrave às pessoas que já têm dificuldades para cumprir com os seus créditos, ainda pudessem vir a ser oneradas por, ao pedirem a prorrogação desse crédito, terem que pagar imposto de selo. E por esse motivo ele emitiu um despacho, cujo conteúdo já foi entretanto vertido na circular número 6 de 2020 da Autoridade Tributária, que vem criar um regime mais favorável. Por uma questão de simplificação, vamos chamar-lhe aqui um regime específico de imposto de selo. Porém, a primeira nota que é importante reter é de que este regime da circular número 6 de 2020 é exclusivamente aplicável neste momento à moratória pública. Portanto, àquela que decorre do Decreto-Lei número 10J de 2020. Não há neste momento qualquer indicação de que este entendimento de imposto de selo que nós vos vamos seguidamente apresentar possa ser aplicável às moratórias privadas. Pode suceder que esse alargamento venha a existir, mas neste momento parece-nos que tanto o despacho do Sr. Secretário de Estado como a circular são claríssimos no seu entendimento de que são apenas aplicáveis à moratória pública. E nesse contexto, o que é que vai acontecer? Boa notícia, e se nos permitem aqui este pequeno introito, mas para um fiscalista é raro trazer boas notícias, e para nós, por acaso, aconteceu num contexto de pandemia, mas trazemos aqui uma boa notícia de que, com este regime da Circular 6 de 2020, pode haver situações em que a prorrogação destes créditos não determine o pagamento de imposto de selo. E em que circunstâncias é que isso irá suceder? A Joana já aflorou aqui, no fundo, aquilo que é o enquadramento e a fundamentação jurídica que é utilizada para sustentar este não pagamento de imposto de selo em certas circunstâncias, que é uma distinção entre o que é uma prorrogação de um contrato daquilo que será a substituição do prazo original do contrato com efeitos retroativos. Este é um entendimento que a autoridade tributária, esta distinção já é feita pela autoridade tributária há alguns anos e, se quiserem, é quase como se estivéssemos a ler um contrato em que não lemos que, por exemplo, temos um prazo de 10 anos e passa-se a ler este prazo de 10 anos é prorrogado por 6 meses, 6 meses sendo o prazo máximo que tanto a moratória pública como as moratórias privadas admitem para a prorrogação dos contratos. Se estivéssemos perante uma substituição do prazo original, era como se o contrato quase dissesse, onde se lê que o prazo é de 10 anos, deve ler-se que o prazo é de 10 anos e 6 meses. No fundo é esta a ideia. Mas se querem que vos seja muito franca, para nós aqui na Servo, que temos bastante experiência a trabalhar também com instituições do setor financeiro, esta diferença nunca teve muita aplicação prática. E mais importante do que focar-nos neste fundamento, parece-nos mais importante perceber a consequência prática que dele decorre. E a consequência prática é muito simples. Vamos ter que comparar aquela que foi a taxa de imposto de selo aplicada ao contrato original, em função do prazo desse mesmo contrato, com aquela que decorreria, que seria aplicável no cenário de prorrogação. Se as taxas forem iguais, não há lugar ao pagamento de imposto agora. Se as taxas forem diferentes, há lugar ao pagamento de imposto pela diferença. Mas vamos perceber isto com um exemplo que eu acho que vai ajudar a clarificar. Peguemos exatamente na situação mais simples. Uma pessoa que tem um crédito à habitação própria permanente, celebrado em maio de 2011, por 25 anos. Vamos assumir que em 2011, por simplificação, as taxas de imposto de selo eram as mesmas que são hoje e, portanto, no momento da celebração desse contrato, houve pagamento de imposto de selo à taxa de 0,6%. Em abril de 2020, esta pessoa recorre à moratória pública e prorroga o seu contrato por 6 meses. O novo prazo do contrato são 25 anos e 6 meses. Ora, como a Joana referiu, a partir dos 5 anos, a taxa de imposto de selo para um contrato é sempre a mesma, é sempre de 0,6%. Portanto, neste exemplo, a prorrogação deste contrato não vai determinar a liquidação e pagamento de imposto de selo, uma vez que a taxa aplicada ao contrato original é de 0,6%, e a taxa aplicável à sua prorrogação é também de 0,6%.
Cenário distinto seria, por exemplo, o caso de uma empresa que tem um crédito celebrado em outubro de 2019 por 9 meses. Ora, um crédito até um ano tem uma taxa de imposto de selo de 0,04% por cada mês à fração. Portanto, neste caso, a taxa agregada de imposto de selo aplicada a este contrato de 9 meses seria de 0,36%. Em abril de 2020, esta empresa candidata-se à moratória pública e prorroga também o seu contrato por 6 meses, o que significa que este contrato passa a ter uma duração não de 9 meses, mas de 1 ano e 3 meses. Ora, contratos com a duração entre 1 e 5 anos têm uma taxa de imposto de selo de 0,5%. Temos aqui então uma diferença de taxas. O contrato inicialmente tinha uma taxa global de 0,36%, após ser prorrogado passa a ser-lhe aplicável uma taxa de 0,5% e consequentemente há aqui lugar ao pagamento de imposto de selo sobre a diferença. É, apesar de tudo, uma boa notícia, porque eu diria que, sobretudo no caso das pessoas singulares, haverá muitas situações em que poderá ser possível não liquidar imposto de selo. Uma última nota que a este respeito também é relevante é que, naturalmente, garantias associadas a estes contratos que sejam prorrogadas e, na medida em que sejam materialmente acessórias dos contratos, também não terão qualquer espécie de impacto em sede de imposto de selo em função da sua prorrogação. E por agora é tudo, Diogo. Muito obrigado. Portanto, digamos que é uma apresentação de um otimismo realista que chama a atenção para esta questão, desde logo em relação àquelas que são as moratórias privadas do regime de imposto de selo e do regime aplicável em relação às alterações, assim como puderam notar que estamos neste momento numa situação verdadeiramente excepcional em que tudo aquilo que eles passaram por bancos de faculdade em relação ao princípio da legalidade e ao seu sentido muito estrito, vai sendo visto numa circunstância que é totalmente diferente. Mas as alterações em relação a esta matéria do imposto do selo têm também a ver com outras matérias, por exemplo, quanto ao regime da declaração, quanto ao regime da compensação, quanto ao regime da liquidação, são aspectos que também queríamos aqui salientar e em relação aos quais eu pedi à Joana se podia fazer um ou outro desenvolvimento que considere mais relevante. Claro. De facto, e tendo em vista o objetivo de flexibilizar o cumprimento das obrigações fiscais e considerando até vários despachos que têm vindo a ser emitidos neste sentido, e sem prejuízo mais à frente nos debruçarmos sobre mais medidas de caráter excepcional, de facto, quanto ao imposto de selo, destacaria aqui 2 ou 3 questões. A verdade é que em meados de março deste ano foi dada a possibilidade de se deferir a obrigação de liquidação e de pagamento do imposto de selo referente ao mês de janeiro, fevereiro e março, permitindo-se que o seu cumprimento fosse realizado até o dia 20 do mês de abril, portanto deste mês, sem qualquer penalidade. Por outro lado, e recentemente, e quando digo recentemente foi no final da passada semana, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais mais uma vez emitiu um novo despacho, permitindo também o deferimento, portanto, da liquidação e do pagamento de imposto referente ao mês de abril e ao mês de maio, permitindo que esta obrigação possa ser cumprida até dia 25 de abril, no que respeita portanto, ao mês anterior e portanto, no 25 de maio, peço desculpa, e 25 de junho, relativamente a abril e maio. Por sua vez, e quanto à famosa declaração de imposto de selo, portanto, à declaração mensal de imposto de selo, e digo famosa porque tem sido, pelo menos da nossa experiência, um desafio enorme para as empresas que estão sujeitas a este tipo de obrigação, introduzir nos seus sistemas e no seu cotidiano, portanto, este formulário e portanto, vir a cumprir com esta declaração mensal. Portanto, quanto a esta declaração, de facto, não obstante todos os esforços da autoridade tributária e os trabalhos desenvolvidos pela implementação desta nova declaração, a autoridade tributária tem vindo a entender que apenas será aplicada com referência às operações realizadas para o ano, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2021,
o que significa que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto referente às operações ocorridas durante 2019, durante 2020, poderá continuar a ser cumprida diante do preenchimento e submissão da guia atualmente em vigor e que é prevista, salvo erro, pela portaria 532 de 2003. Por outro lado, por despacho também do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, determinou-se que poderá vir a ser feita uma compensação do imposto de liquidado e pago até o dia 20 de janeiro de 2021, nos casos em que, tendo havido já uma liquidação, a operação subjacente tenha sido anulada ou tenha sido reduzido o seu valor tributável. E, portanto, isto era uma premissa já da portaria mencionada, e o Secretário de Estado vem aqui permitir que até ao dia 20 de janeiro de 2021 poderão continuar, os sujeitos passivos poderão continuar a efetuar esta compensação do imposto liquidado e já pago, desde que com o limite, evidentemente, da concorrência das liquidações. Existirão outras medidas que iremos ter a oportunidade de falar, mas penso que quanto ao imposto de selo são estas, Diogo. Muito bem. Realmente, quanto ao imposto de selo, fica evidente não só uma excepcionalidade de medidas que vão sendo determinadas e interpretadas por despachos do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, como também a existência de questões que já eram tratadas de acordo com o regime legal sempre vigente numa situação de normalidade e que levantavam questões interpretativas e discussão que ficou aqui evidente nestas apresentações. Chamar a atenção realmente para a questão do regime das moratórias, chamar a questão também para muitas das questões que se colocam, quer em relação à declaração, como também em relação à liquidação do imposto. Uma outra matéria que de certeza já ouviram como referida tem a ver com os deferimentos dos pagamentos de natureza fiscal. Fundamentalmente em relação aos impostos sobre o rendimento, na retenção na fonte, em relação ao IVA e em relação às contribuições para a segurança social. Já garantidamente que tiveram referências ao regime dos 3 meses, ao regime dos 6 meses. Estamos sempre a falar numa lógica de deferimento de pagamento, portanto, no fundo, uma divisão da obrigação que todos nós temos que cumprir, seja em relação a qualquer um destes impostos e com a qual naturalmente na nossa vida prática vamos contactar. Há uma lógica, no fundo, aqui de um regime que é um regime equivalente ou, digamos, mais ou menos geral relativamente aos diferentes impostos. Não há aí uma grande diferença, mas eu pediria que todas estas ideias pudessem ser um bocadinho desenvolvidas pela Joana, que faria então uma referência a esta matéria do deferimento dos pagamentos de natureza fiscal. Bom, de facto, como o Diogo adiantou, quanto a estes tais diferimentos de pagamentos, que se tratam de medidas destinadas a apoiar as pequenas e médias empresas, sendo que ainda assim não são excluídas a sua aplicação, nomeadamente a outras empresas que mostrem uma quebra da sua atividade, em virtude da situação excepcional em que vivemos, mas também aquelas que integrem setores que foram encerrados e setores como os da aviação e do turismo, que se prevê evidentemente uma afetação especial por toda esta situação excepcional. No entanto, e uma vez que se trata portanto, de um regime bastante idêntico para os impostos mencionados e, portanto, para as retenções na fonte e sede de IRC e IRS, do IVA e da Segurança Social, eu penso que poderia apenas passar, portanto, os olhos pelos requisitos legais
mas deixaria se calhar depois aberta a possibilidade de discutirmos aqui mais os problemas práticos do que propriamente o próprio regime, em que evidentemente muitos de nós já temos tido conhecimento, nem que seja pela comunicação social, e portanto faria simplesmente o levantamento daqueles que são os requisitos gerais e algumas particularidades de cada um dos impostos. No que respeita de facto à flexibilização do pagamento de impostos, portanto, este regime vem então permitir que na data do vencimento da obrigação de pagamento a mesma possa ser cumprida de uma das seguintes formas. Portanto, o pagamento pode ser feito de forma imediata, nos termos habituais, ou então que seja feito um pagamento fracionado em 3 ou 6 meses, portanto 3 prestações, sem qualquer aplicação de juros. Relativamente às retenções na fonte de IRC e IRS, esta medida abrange a entrega destas retenções devidas a 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, e portanto o período de referência é março, abril e maio, e a referida flexibilização do pagamento é aplicável mediante, portanto, a submissão de um pedido no portal das finanças que tem um cariz geral e de validação automática. Portanto, o sistema valida uma série de requisitos e à partida será, portanto, uma validação automática. Quem é que estará, portanto, abrangido por esta flexibilização? Temos os trabalhadores independentes e as empresas que, portanto, com um volume de negócios inferior a 10 milhões de euros no exercício de 2018, as empresas cuja atividade se encontra nos setores encerrados em virtude da pandemia. Temos também as empresas que tenham iniciado ou reiniciado a sua atividade no decurso de 2019 e, portanto, que não têm um ano de referência para avaliar, portanto, o volume de negócio e, portanto, que iniciaram e que estão no início da sua atividade e, portanto, também poderão beneficiar deste regime, digamos assim, e depois, por outro lado, as empresas que demonstrem uma diminuição de faturação em pelo menos 20% na média dos 3 meses anteriores ao mês de referência, face sempre ao mesmo período do ano anterior. Portanto, faz aqui uma comparação entre o período homólogo do ano anterior para demonstrar efetivamente a diminuição de faturação. Neste slide poderão ver que temos aqui um exemplo de pagamento portanto, do plano prestacional, mas penso que poderá ser pertinente voltarmos aos exemplos mais tarde, uma vez que de facto o regime é muito semelhante para todos os impostos. No que respeita ao IVA, mais uma vez, os requisitos legais são similares, para não dizer iguais. Portanto, estamos a falar dos trabalhadores independentes, das empresas com o tal volume de negócios inferior a 10 milhões, com o setor de atividade tenha sido encerrado ou que efetivamente mostre uma diminuição significativa da faturação, e quando digo significativa aqui é o limiar dos 20% que está estabelecido na lei, e portanto sempre por referência ao ano anterior. Esta medida abrange os pagamentos de IVA no regime mensal, portanto devidos a 15 de abril, 15 de maio e 15 de junho, portanto o mês de referência será fevereiro, março e abril, e também o regime trimestral, e portanto estamos aqui a falar dos pagamentos que poderiam estar a ser devidos a 20 de maio, portanto do primeiro trimestre. No que respeita à segurança social, aqui existirão algumas particularidades, não só do próprio sistema, mas também dos requisitos elencados do ponto de vista legal, e portanto neste caso penso que poderemos fazer aqui uma distinção entre 3 grupos de empresas distintas, para além dos trabalhadores independentes, que também beneficiarão. Portanto, as empresas com menos de 50 trabalhadores, um segundo grupo, que são as empresas com total de trabalhadores entre os 50 e os 249 trabalhadores, mas nesse caso existe um requisito adicional que se trata da própria diminuição de pelo menos 20% da faturação nos meses de março, abril e maio. E mais uma vez essa comparação será sempre feita pelo
face ao período anterior, ou então, no caso de uma entidade que, portanto, cumpre este requisito dos postos de trabalho e que tenha iniciado a sua atividade há menos de 12 meses, também poderá beneficiar deste regime. Um terceiro conjunto de empresas abrangidas pelo mesmo serão aquelas que têm 250 ou mais trabalhadores, em que nesse caso também existe um requisito adicional, não basta cumprir com o requisito de número de trabalhadores, existe também, para além da faturação reduzida, se encontrem num dos setores encerrados ou se tratem, por exemplo, de instituições de solidariedade social ou equiparada. Portanto, quanto aos trâmites gerais do regime, penso que é isto. Diria apenas que, quanto à segurança social, não é necessária a apresentação de um requerimento para beneficiar desta medida. No entanto, a 20 de julho de 2020, a entidade empregadora, portanto, no caso das entidades, a entidade empregadora deve indicar à Segurança Social qual dos planos é que, portanto, aderiu. Portanto, isto é, se preferiu optar pelo plano prestacional de 3 meses ou do plano prestacional de 6 meses. O número de trabalhadores, trata-se apenas de uma curiosidade ou de um complemento, o número de trabalhadores a considerar é sempre aferido por referência à declaração de remunerações relativa a fevereiro de 2020. Temos aqui algumas especificidades relativamente ao incumprimento das prestações, uma vez que é o único regime que prevê uma norma específica a este respeito. No entanto, vou deixar se calhar um bocadinho para adiante, apenas para finalizar o raciocínio deste regime. Diria regime apenas para simplificar aqui a questão. Eu penso que de uma forma prática poderemos ver um ou dois exemplos relativos a estes planos prestacionais. Começaria se calhar pelo exemplo de um pagamento a 3 prestações. Este exemplo está pensado para as retenções na fonte, só uma questão de simplificação e uma vez que no caso do IVA os meses referentes implicam uma data distinta de pagamento e, portanto, pode dificultar aqui a percepção geral do exemplo, mas no que respeita, por exemplo, à retenção na fonte de IRC, portanto, a 20 de abril, tendo aderido a um plano prestacional de 3 meses, uma empresa terá de fazer 1/3 do pagamento relativo a março, e esse pagamento de março irá se prolongar pelos 3 meses seguintes, isto é, a 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, sendo que no mês seguinte começará a contar sempre o mês anterior. Portanto, no exemplo, como poderão ver do slide apresentado, a 20 de abril apenas terá o pagamento relativo a 1/3 de março, a 20 de maio, portanto, já terá que ter um terço, aqui está uma gralha, 1/3 do mês também de março, mas começará a pagar, portanto, o mês de abril e, portanto, aqui teremos portanto, o correspondente ao mês de abril e assim sucessivamente, até que em julho, portanto, já não existirá qualquer tipo de pagamento relativo a março, mas ainda pagará, por exemplo, o componente de abril e de maio e ainda a totalidade do mês de junho. Portanto, o plano prestacional, mais uma vez, é referente àqueles meses mencionados e, portanto, chega a um ponto que poderá ter aqui uma dificuldade prática, que é, haverão aqui alguns meses após esta situação de excepcionalidade, digamos assim, que tem que pagar, portanto, a totalidade do mês, mais os pagamentos relativos aos meses anteriores. E, portanto, no exemplo de pagamento de 3 prestações, apenas em agosto é que teria uma situação regularizada sem qualquer tipo de pagamento pendente quanto aos meses anteriores. Eu penso que o exemplo é relativamente simples de compreender visualmente. No entanto, acho que mais importante do que vermos, se calhar, os exemplos, poderíamos, se calhar, discutir alguns problemas práticos que as empresas e os trabalhadores independentes têm vindo a deparar-se com
estes planos prestacionais. Muito obrigado. Eu queria dar aqui nota que, de facto, a simplicidade visual que aqui foi criada nem sempre é a simplicidade do próprio regime, como puderam reparar. É um facto que estamos perante medidas de natureza excepcional, mas aquele princípio de simplicidade que nós também tantas vezes ouvimos falar e necessário em relação ao direito fiscal e aos ramos de direito público em geral, aqui nem sempre pode ser aplicado na prática, e por isso mesmo é que também vão surgindo problemas. Aliás, eu notei que durante esta intervenção já surgiu uma primeira questão que depois no fim poderemos falar e referir, mas há um conjunto de problemas práticos que já têm estado a ser discutidos e que nós também aqui queríamos trazer. Desde logo, em relação ao regime do incumprimento, o incumprimento de uma das prestações, foi referido já o que é que a lei, por exemplo, determina em relação ao regime da segurança social, mas tem havido alguma discussão em relação a esta matéria, bem como algumas questões com inscrições de contribuintes, fundamentalmente até contribuintes estrangeiros que têm ou não que ter um representante de natureza fiscal para o efeito, e as exigências que estão a ser feitas pelas próprias autoridades em relação a esse género de matérias. E sobre isso, a Teresa poderia com certeza fazer desenvolvimentos, dar notas que eu diria que são quase notas de atualidade. É verdade, Diogo. Eu acho que nunca é demais também aqui no fundo salientarmos a tarefa difícil que o Governo teve entre mãos, porque desde que no fundo rebentou, para utilizar um termo coloquial, esta situação, temos tido uma produção legislativa absolutamente inacreditável. Houve um meio de comunicação social que fez as contas e diz que em 37 dias foram publicados 120 diplomas legislativos, o que é de facto algo extraordinário, e portanto é natural que neste contexto nem tudo possa sair perfeito. Por exemplo, este regime de pagamentos, de diferimento de pagamentos que a Joana aqui referiu, na sua própria versão original, este diploma, parecia indiciar que quem optasse pelo pagamento a 6 meses do IVA e das retenções na fonte poderia ter juros. É claro que uma leitura coordenada de todo o diploma demonstrava que aquilo era uma mera gralha, mas foi uma gralha que ficou porque, se calhar, quando pensam nisso, o Governo pensou quem pagar a 3 meses não paga juros, quem pagar a 6 meses paga juros, e antes de publicar o diploma mudou de ideias e decidiu não há juros para ninguém, vamos ajudar os contribuintes que já estão em situação difícil, mas não obstante ficou uma gralha no diploma que depois foi corrigida através de declaração de retificação. Mas isto é um exemplo, por exemplo, inócuo de uma situação em que de facto estas situações já aconteceram. E também nunca é demais relembrar que eu não quero dizer que a fiscalidade tenha sido aqui o parente pobre desta situação, mas de facto, e como o Diogo referiu a propósito do imposto de selo, muitas vezes as matérias fiscais têm vindo a ser tratadas por fontes, digamos, menos jurídicas, se quisermos, não é? Não há, ou seja, nesta pressa de produzir diplomas que são essenciais para a situação em que vivemos, muitas vezes existem matérias de outras áreas do direito, do financeiro, por exemplo, este tema do financeiro que acabámos de tratar, a moratória pública, o próprio diploma da moratória pública já podia mencionar a questão do imposto de selo. Foi esquecido, não houve tempo para pensar em todos os impactos decorrentes destas situações, e por isso o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem quase sido uma fonte de direito nestes dias na quantidade de espaço que tem produzido para tentar colmatar estas situações. Outro exemplo é que um dos temas mais essenciais no âmbito desta pandemia, que é o tratamento fiscal da importação de equipamento médico e equipamento de proteção individual, tem sido tratado por despacho do Sr. Secretário de Estado e não por diplomas legislativos de outra natureza. Portanto, não deixa de ser uma nota curiosa, mas também preocupante por aquilo que o Diogo referiu, aqui do princípio da legalidade, porque, bom, estas interpretações e por vezes quase aqui alterações de normas de incidência feitas por despacho podem aqui suscitar algumas questões, talvez amenizadas pelo contexto em que nos encontramos. Mas este contexto é muito importante para termos presente, nomeadamente, uma situação que nos preocupa e que é relevante a propósito de quem opte por estes diferimentos de prazos de pagamento, e que é a seguinte: enquanto como resultou da exposição da Joana, na Segurança Social
o diploma prevê expressamente que o incumprimento de uma prestação implica o vencimento das restantes. No caso do diferimento de pagamentos de IVA e de retenções na fonte, o diploma, e estamos a falar do Decreto-Lei nº 10F de 2020, remete, no que diz respeito aos planos prestacionais, para um diploma de 88 e remete integralmente para este diploma de 88, onde existe uma norma que também diz exatamente o mesmo que diz o regime da Segurança Social, ou seja, que a falta de pagamento de uma das prestações implica o vencimento imediato das restantes. Ora, isto significa que, na prática, um contribuinte em dificuldade que adira a este regime e depois se veja, no dia de fazer um dos pagamentos, impossibilitado de o fazer, se veria desde logo obrigado a pagar todas as prestações, portanto, na prática acabaria por não beneficiar do regime e não só teria que pagar todas as prestações, como ainda poderia ter que pagar os juros compensatórios a uma taxa de 4% ao ano. Ora, este tema já foi levado à atenção do Ministério das Finanças, que, por fonte oficial, e eu reitero, fonte oficial do Ministério das Finanças veio dizer à comunicação social que, bom, na verdade, cada prestação destes planos prestacionais, e peço desculpa, mas eu tenho que ler porque isto é uma expressão fabulosa, é cada prestação, atenção, é um plano de pagamento fracionado autónomo. Ou seja, qual é que é a nossa conclusão depois de muito discutir o tema? Parece-nos aqui claramente que o Ministério das Finanças se apercebeu de que houve aqui uma omissão, uma lacuna gravíssima neste diploma, porque eles não pretenderam que quem, por algum motivo, incumpra um plano de pagamento a prestações do IVA e das retenções na fonte, se veja obrigado a pagar de imediato as prestações vincendas. Porém, por um motivo que não sabemos, mas lá está, considerando que os termos fiscais têm sido tratados sobretudo por despacho do Sr. Secretário de Estado, ainda não houve nenhuma alteração a este diploma, mas o Ministério das Finanças veio de fonte oficial, reitero-se, no fundo, fazer uma explicação um bocadinho rocambolesca para dizer que, bom, na verdade, essa norma de 88 acaba por não ser aplicado, porque nós aqui, em vez de termos um plano de prestações a 3 meses ou um plano de prestações a 6 meses, o que temos é, cada prestação por si só é um plano de pagamentos. E, portanto, quando eu pago uma prestação, extingue-se o plano e, consequentemente, esta regra de 88 acaba por não ser aplicável porque eu nunca tenho um único plano prestacional. Ora, isto é uma interpretação. Ouçam, podemos dizer aqui o que quisermos. Acho que podemos verificar que há aqui uma boa vontade do Ministério das Finanças em não prejudicar os contribuintes e permitir que quem falha uma prestação possa continuar a beneficiar do regime. Mas isto deixa-nos aqui uma preocupação, porque, naturalmente, esta opinião do Ministério das Finanças ainda não resultou em qualquer alteração legislativa que venha a alterar a remissão que é feita para este diploma de 88, ou que se venha a dizer expressamente que o incumprimento de uma prestação não implica o vencimento das restantes. E, portanto, para quem daqueles dentre nós que temos de lidar com a autoridade tributária, percebemos como é que podemos ter aqui uma situação em que a autoridade tributária pode ter um entendimento distinto daquilo que é o Ministério das Finanças. Certamente não seria a primeira vez que nos depararíamos com situações, já no passado aconteceu situações de regimes, como por exemplo o regime dos residentes não habituais, em que o Governo sempre teve muita abertura para aplicar a lei tal e qual como ela está escrita, e a autoridade tributária tem por vezes tido procedimentos restritivos daquilo que é a legislação, e portanto aqui nós aconselhamos alguma cautela e sobretudo se houver empresas que em algum momento se apercebam que poderão não conseguir cumprir o plano prestacional, é bom antecipadamente tentar perceber qual poderá ser a reação da autoridade tributária perante esse incumprimento. Se será como se nada acontecesse e portanto podem continuar a cumpri-lo normalmente, ou se de facto a autoridade tributária poderá entender que o incumprimento de uma prestação implica o vencimento das restantes, com as consequências que daí podem decorrer, nomeadamente a eventual instauração de processo de execução fiscal em alguma fase, não é? E é também neste contexto de cautela e de prudência no que diz respeito aos procedimentos adotados que nós não podemos deixar de referir aqui também que mais do que nunca é preciso antecipar o que é que pode ser a reação da autoridade tributária, porque nós durante estes períodos de pandemia aqui na Cérvulo já vimos do melhor técnicos tributários excepcionais com uma verdadeira preocupação de ajudar os contribuintes e vimos situações gravosas de violação de lei pela própria autoridade tributária, como este exemplo que o Diogo referiu, que não está relacionado com o tema que aqui tratamos, mas que nós deixamos como exemplo de um comportamento gravoso a que temos assistido e que, no fundo, sustenta aqui a nossa recomendação de alguma cautela, e que é exatamente este. Há muitos anos, até por determinação da União Europeia, que
Portugal não pode exigir que um cidadão europeu que queira pedir um NIF em Portugal, no meio representante fiscal. Portanto, isso não é obrigatório. Neste período de pandemia, em que os serviços de finanças estão fechados e, portanto, não nos podemos dirigir a um serviço de finanças para pedir um NIF para um cidadão europeu, essa possibilidade está aberta através do e-balcão. Naturalmente, o cidadão estrangeiro não tem e-balcão, portanto, quem faz esse pedido por ele será o seu mandatário. O mandatário que terá uma procuração para o efeito, não é? E quando se tenta fazer esse pedido, a autoridade tributária diz: sim, mas tem que nomear um representante fiscal. Quando confrontada com o facto de que os vários diplomas fiscais, a Lei Geral Tributária, o Código do IRS, o Código do IRC, dizem expressamente que isso não é obrigatório, a autoridade tributária responde: pois, mas nós temos que aferir da legitimidade do requerente. Ora, a legitimidade do requerente afere-se através da procuração que ele apresenta para poder fazer o pedido e não pela sua vontade, falta de vontade ou quer que seja, para se autonomear representante fiscal. Ainda por cima, quando a autoridade tributária tem ela própria um procedimento para a nomeação de representantes fiscais, por cima do qual está a passar nesta fase, em prol de um objetivo que ninguém percebe qual é. Portanto, novamente, atendendo às circunstâncias especiais em que vivemos e às dificuldades inerentes a tudo isto, saudamos, de facto, comportamentos excepcionais que já assistimos de alguns técnicos tributários, mas deixamos a nota de que, como sempre, é preciso ter alguma cautela e prudência, que, sobretudo perante situações em que não estejam claramente determinadas por lei, como tem sido recorrente por estes dias, não é, Diogo? É precisamente isso. Estas questões práticas são questões que não têm surgido logo diretamente da aplicação dos regimes legais, mas do conhecimento que nós vamos tendo e das solicitações que nos vão chegando por parte de clientes nossos, de questões de relacionamento com a própria administração. Notem, nós estamos perante um momento de um excesso legislativo muitíssimo grande. Em poucos dias, poderemos dizer, nós temos centenas de diplomas legislativos. Eu tenho a ideia que o número dos 120 já está claramente ultrapassado. Sabemos bem que são constantes as dúvidas de interpretação sobre as mais diversas matérias e no direito fiscal isso sucede por várias vezes. Vimos, por exemplo, que o nosso ponto de partida no imposto do selo é um ponto de partida que ele próprio gera alguma polémica, alguma controvérsia, alguma necessidade de clarificação. Vimos também que em relação à parte prestacional que acabamos de ver e à divisão por parcelas da obrigação de imposto, nós estamos perante uma situação de isenção, estamos perante uma situação em que uma obrigação que seria cumprida de uma só vez é cumprida em 3 ou 6 vezes. Há também um conjunto de problemas que se têm colocado a nível da sua aplicação prática. Mas como nós temos pensado esta nossa intervenção nesta forma de webinar, nesta forma inovadora de webinar, numa vertente prática muito clara, algo que as empresas têm naturalmente com conviver é com o fenómeno das obrigações de natureza declarativa. Não são só essas, cada vez mais as empresas colaboram com a administração fiscal em relação às mais diversas matérias, talvez em excesso, mas isso seria alvo de outro webinar, garantidamente, mas em relação à questão declarativa, também podemos ver a existência de uma lógica de uma moratória, isto é, de uma alteração em relação àquilo que eram desde logo os prazos com os quais estamos habituados a contactar. As empresas já ganharam durante anos e anos um automatismo em contactar, mas no entanto estamos neste momento, como dizia, num momento de modificações em relação a algumas delas e clarificações, mais uma vez, feitas pelas próprias autoridades. E era precisamente isso que agora pretendíamos poder desenvolver um bocadinho, a explicar em relação àquilo que são as expectativas que podem ter em relação ao futuro próximo. E a Joana tem sobre isso também mais elementos a trazer garantidamente. Sim, de facto, portanto, o calendário de cumprimento das obrigações fiscais tem vindo a ser ajustado constantemente, por forma aqui também a não comprometer
o cumprimento voluntário das inúmeras obrigações fiscais a que as empresas estão sujeitas, e portanto neste contexto excepcional em que vivemos tem de facto sido feito um ajuste intencional para facilitar a vida das empresas, digamos assim. Portanto, a verdade é que recentemente foi dada a possibilidade de ferir algumas declarações declarativas sem qualquer penalidade, dentro das quais, e para além de algumas que já temos vindo a debater, dentro das quais destacaria, portanto, a obrigação da entrega da IES, cujo prazo original seria dia 15 de julho e, mediante o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, permite-se aqui um deferimento deste prazo até dia 7 de... Algo que parece, daquilo que temos conhecimento, houve efetivamente um esforço do Governo para também entrar em contacto com as empresas abrangidas por estas obrigações para conversar e para chegar aqui a uma flexibilização deste tal calendário que não deixa de ser sempre muito burocrático e moroso para as empresas, para os recursos humanos das empresas, e portanto houve aqui uma tentativa de facto, mais uma vez facilitar e flexibilizar todo este cumprimento a que as empresas estão sujeitas. E portanto, para além da obrigação do IES, a obrigação de constituição e entrega do processo de documentação fiscal e também do processo de documentação respeitante à política adotada em matérias de preço de transferência, o conhecido dossiê de preço de transferência, foi realizada também aqui a possibilidade de se diferir no tempo o seu cumprimento. E, portanto, estaríamos a falar da data de 15 de julho como prazo inicial e, portanto, estabelece aqui um deferimento de 8 dias para 31 de 8 dias, enganando. Já vos estou a enganar, isto é relativamente às declarações prévias, mas relativamente ao dossiê fiscal e ao dossiê de preço de transferência, portanto, teríamos aqui um 15 de julho para 31 de agosto. Relativamente às declarações periódicas de IVA, prevê-se o cumprimento dos tais 8 dias das declarações periódicas referentes ao mês de março e de abril, no caso do regime mensal, e portanto passaríamos a cumprir esta obrigação não no dia 10 de maio e 10 de junho, mas sim no dia 18 de maio e 18 de junho. Por outro lado, no que respeita ao regime trimestral relativo aos meses compreendidos entre janeiro a março, esta obrigação poderá vir a ser cumprida até o dia 22 de maio. Por fim, e portanto, para além destas obrigações declarativas, mais uma vez veio prever a possibilidade de se diferir a entrega das retenções na fonte de IRS e de IRC relativamente a abril e maio, e também, e como já tínhamos mencionado relativamente ao imposto de selo, a entrega do imposto referente ao mês de abril e de maio na passada semana passou a ser efetuada até dia 25 de maio e 25 de junho. E portanto penso que o panorama é este. Diogo, de facto tem havido um esforço constante, como fomos mencionando, um esforço constante do Governo e de facilitar aqui, portanto, o cumprimento das obrigações, não só declarativas, mas também as obrigações de pagamento das empresas numa situação excepcional com a qual nunca nos deparámos antes e, portanto, apesar evidentemente dos efeitos menos positivos, é aqui uma tentativa de melhorar um pouco a vida das empresas. Muito obrigado, Joana, por esta chamada de atenção, pela sua intervenção e por ser evidente em relação àquilo que nós aqui pretendemos explicar, que tem existido por parte do Estado português uma vontade de alterar o cumprimento,
os prazos de cumprimento de obrigações, sejam elas declarativas, sejam elas de pagamento. Isso ficou bastante evidente nesta parte da intervenção. Mais uma vez, queria sublinhar o seguinte: esta situação de exceção não tem trazido simplicidade em relação ao cumprimento das obrigações, porque temos vários regimes a correrem ao mesmo tempo, temos regimes novos, portanto é natural que existam dificuldades como aquelas que temos vindo a sentir nos últimos tempos. Aproveito também esta ocasião para agradecer muito ao João Pedro Simões Dias, que está a assistir a este nosso webinar, e que me chama a atenção para que até ao dia de hoje, e com rigor, porque eu sei que ele trata destas coisas com rigor, são 186 diplomas inovadores, aqueles que o nosso ordenamento jurídico tem. Estamos muito perto dos 200. Naturalmente vamos chegar a esse número e, portanto, vejam o multiplicar de problemas a que isto naturalmente nos traz, não só no direito fiscal, mas também nas outras áreas do direito, e por isso mesmo a Servo tem estado a fazer todos estes webinars. Estamos já no nosso penúltimo dia, logo à tarde teremos o webinar da parte laboral, onde serão tratadas, por exemplo, questões relacionadas com o layoff e a sua relevância de natureza jurídica e problemas práticos vários que têm sucedido em relação a esta matéria e que todos conhecem, aliás, de referências públicas que têm sido feitas. Queria também dar-vos conta que nós pensamos nesta intervenção não apenas na lógica de explicar estas tais inovações de natureza legislativa e administrativa e de despachos que tenham surgido, mas também numa lógica de pensar um bocadinho o futuro. E em relação ao futuro, nós temos evidentemente sempre que pensar nos benefícios de natureza fiscal. Porquê? Porque esses benefícios de natureza fiscal são evidentemente relevantes quando pensamos na retoma e quando pensamos no futuro daquilo que vai suceder às nossas empresas, à criação de emprego e à possibilidade de sairmos desta situação económica mais complicada em que neste momento estamos a viver, e pensamos no seguinte: pensamos em relembrar alguns dos benefícios fiscais que estão previstos em documentos como o Estatuto dos Benefícios Fiscais ou o Código Fiscal para o investimento, em relação ao que vai suceder. Naturalmente são transformações de natureza societária, não temos muita dúvida disso. Falamos de fusões, falamos de cisões, nós temos que ser realistas também no modo como vamos ver o próximo evoluir da situação económica e empresarial, mas não deixar de salientar que o nosso ordenamento jurídico já tem um conjunto de instrumentos que naturalmente agora se vai ter que tomar em especial atenção, e é sobre isso que agora pretendemos desenvolver algumas ideias numa lógica de facto, podermos caminhar para a tal retoma em que temos o vento a empurrar o nosso barco, e esperamos que o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tal qual existe atualmente e tal qual possa vir a ser modificado, e se assim suceder, a Servo com certeza que estará na linha da frente da explicação destas matérias. Mas por enquanto vamos falar daquilo que temos, e por isso mesmo pediria então à Teresa que pudesse explicar um bocadinho melhor o que é que podemos já salientar como relevante a nível dos benefícios fiscais. Tem toda a razão, Diogo, e aliás referiu as alterações aos benefícios fiscais, que é o resto do trabalho que está em curso há 1 ano e meio no Parlamento, que é uma reforma do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que eventualmente ficará suspenso agora nestas condições, porque de facto elas implicarão, esperamos assim, não é? E vamos ver se nesta apresentação que nós temos aqui já temos 1 ou 2 boas surpresas, o que é que esta situação poderá ter de impacto em termos de benefícios fiscais que vão ser criados. Mas, como disse bem, é a altura de aproveitar tudo aquilo que a lei já coloca à nossa disposição. E desde logo, num contexto de contração económica, é natural que as empresas pensem sobretudo em fusões.
E nesse contexto, até por virtude de transposição de diretivas europeias, há muitos anos que o nosso Código do IRC prevê um regime especial, o regime de neutralidade fiscal, que permite que operações de reestruturação societária sejam realizadas sem tributação nesse momento, tributação essa que é diferida para um momento posterior. Complementarmente, temos também nesta matéria, e caso a fusão ou cisão implique, nomeadamente eu diria que estaremos a falar de fusões neste contexto económico, implica a transmissão de imóveis, a nossa legislação prevê hoje em dia uma isenção praticamente automática de IMT, imposto de selo, emolumentos e outros encargos legais associados à eventual transmissão de imóveis no âmbito de operações de reestruturação. E nunca é demais lembrar sempre a matéria dos prejuízos fiscais. Estejamos num contexto de fusão em que a sociedade incorporante poderá aproveitar os benefícios fiscais da sociedade incorporada, seja quem não vai realizar qualquer reestruturação empresarial, mas infelizmente nos últimos anos, ou este ano, em virtude das circunstâncias, possa ter prejuízo fiscal, fica aí com uma almofada que lhe permitirá mitigar nos próximos anos o seu pagamento de IRC. Outros benefícios que também não quer demais relembrar são desde logo a dedução de lucros retidos e não distribuídos, num período em que se pede que exista responsabilidade social por parte das empresas, em que o nosso Presidente da República falou com o banco e pediu para não distribuírem dividendos. O Código Fiscal ao Investimento prevê uma dedução de lucros retidos e não distribuídos, que se materializa na prática numa dedução à coleta do IRC, até 10% do montante dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações relevantes no prazo de 4 anos. E o que são aplicações relevantes? No fundo são investimentos. Por exemplo, a aquisição de ativos fixos tangíveis necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa. Naturalmente, como não poderia deixar de ser quando estamos a falar de fiscal, existe uma série de restrições ao que pode qualificar como aplicações relevantes, mas desde logo, por exemplo, a aquisição de equipamento necessário ao desenvolvimento da atividade poderá ser elegível. Naturalmente também este regime tem as suas limitações, portanto, por cada período de tributação, o montante dos lucros retidos e não distribuídos por sujeito passivo não pode exceder 12 milhões, e essa dedução está também limitada em cada período de tributação, em função da empresa ser ou não PME, a 25% ou 50% da coleta de IRC. Portanto, se estivermos perante uma PME, essa dedução pode ir até 50%, até à concorrência de 50% da coleta de IRC. Se não for PME, essa dedução ficará limitada a 25% da coleta de IRC. Um tema que nesta altura também se tem revelado premente é a investigação e desenvolvimento, sobretudo em alguns setores mais associados à saúde. E aí a nossa legislação já prevê desde logo 2 benefícios. O CIFID, que aliás saliente-se, 2020 é o último período de tributação em que o CIFID pode ser aproveitado, portanto quem possa ter despesas associadas à investigação e desenvolvimento que em parte podem ser realizadas no fundo nas aplicações relevantes, que aqui já referimos a propósito da dedução de lucros retidos e não distribuídos, como seja a aquisição de ativos fixos tangíveis. O CIFID tem, porém, um âmbito mais abrangente, uma vez que também são elegíveis despesas com pessoal, despesas de funcionamento, com registro e manutenção de patentes. Portanto, o CIFID, no final do dia, também se materializa numa dedução à coleta de IRC destas despesas elegíveis relativas a atividades de investigação e desenvolvimento. E, por fim, ainda em sede de investigação e desenvolvimento, a nossa legislação já prevê o REFAI, mais abrangente que o CIFID, na medida em que, para além de uma dedução à coleta de IRC, também sempre tendo por base aquilo que são despesas elegíveis ou aplicações relevantes, como seja a aquisição de ativos fixos tangíveis, mas que vai mais longe e prevê também isenções ou redução de IMT, isenção de imposto de selo em ambos os casos, se for necessário, ou se a empresa adquirir imóveis elegíveis para o desenvolvimento das atividades de investigação e desenvolvimento, e ainda, relativamente a esses mesmos imóveis, a possibilidade de isenção ou redução do IMI por um período de 10 anos. Portanto, são benefícios fiscais que não são despicientos e que numa altura de dificuldade, cada vez mais convém às empresas voltar atrás e reler para ver se lhes poderão ser aplicáveis e aproveitá-los ao máximo. Contudo, trazemos também já nesta matéria algumas boas notícias, não é, Diogo? Desde logo uma referência ao Portugal 2020 e, no fundo, a
uma novidade que poderemos trazer quanto a essa matéria, e sobre isso já dizer uma coisa. Nós, naturalmente, vamos estar especialmente atentos àquilo que sejam as novidades também que o próximo quadro financeiro traga em relação a apoios. Ele está, neste momento, ainda em negociação, há uma lógica de apoios que ainda não sabemos todo quais vão ser, não percebemos ainda qual é que vai ser o plano para o restabelecimento da economia a nível europeu, mas é natural que tenhamos que voltar, se calhar, a conversar sobre esta matéria num futuro mais ou menos próximo. Por enquanto, eu queria trazer-vos aqui uma referência então ao Portugal 2020 e aos projetos de investigação e desenvolvimento no contexto específico deste surto da Covid-19. Estamos a falar de uma dotação de 23 milhões de euros, são 6 zeros, na altura em que se contabiliza tantos os zeros para vermos de que é que estamos a falar, aqui estamos a falar de 6, em relação a projetos para apoiar, esses projetos a apoiar devem ter como domínio prioritário saúde. Não está bem determinado o que é que aí entenderemos por saúde, mas é a lógica de estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente. Tentando fazer também aqui uma interpretação que seja o mais inteligente possível destas referências, nós tanto vemos aqui a possibilidade de aplicação em relação a temas que nós naturalmente ligamos logo diretamente à situação de saúde, como até, por exemplo, algo que se tem falado muito recentemente, no estudo de apps para os nossos telefones relacionados com esta questão do vírus Covid-19, que estão a ser desenvolvidos e que, na nossa opinião, por exemplo, se podem habilitar este género de apoio com candidaturas que têm que ser apresentadas até ao dia 29 de maio, pelas 19 horas. 19 horas é a data limite. Uma outra referência, por fim, e para terminarmos esta nossa conversa / apresentação, tem a ver com o deferimento das prestações vincendas. No fundo, em relação a prestações futuras, em que esteja em causa uma necessidade daquele que é apoiado também ter pagamentos por participação no próprio apoio, há um deferimento por um período de 12 meses, isto é um deferimento por um período de 1 ano, em relação a prestações que possam ser contabilizadas até o dia 30 de setembro de 2020, portanto teremos como limite máximo, neste preciso momento, para esse deferimento o dia 30 de setembro de 2021, e estamos a falar sempre de subsídios que sejam reembolsáveis e que estejam atribuídos no âmbito do sistema de incentivo do CREN, do Portugal 2020, sem encargos de juros ou outras penalidades para as empresas beneficiárias. Com isto e com esta referência, nós não estamos a dizer que nos sentimos apenas perante este género de benefícios. É natural, e chamamos desde já a atenção para isso, que no futuro outros venham a suceder, outros venham a aparecer e novos regimes fiscais de incentivo à atividade empresarial possam suceder. E nessa altura nós vamos rapidamente estudá-los de forma a podermos também dar novidades sobre essas matérias. Os nossos contactos estão desde logo no nosso site, para aqueles que ainda não os têm, muitos que estão aqui a participar neste momento, ou alguns já os terão, mas estamos sempre completamente ao dispor para podermos dar nota destas novas medidas legislativas que vão surgindo, quer para explicar os problemas e as interpretações que é necessário ter, quer para dar nota daqueles que sejam os regimes de incentivo em relação à nossa economia. É esta altura, então, de termos uma fase de diálogo em relação a questões que sejam
colocadas. De qualquer maneira, como está uma já no chat, eu iria desde logo lê-la. Tem a ver com a situação em que uma empresa que não tenha a sua situação tributária regularizada poder beneficiar da situação de flexibilização de pagamentos. Portanto, perceber em que medida é que empresas que têm a sua situação por regularizar em relação ao fisco podem aproveitar deste regime de flexibilização quanto aos pagamentos a fazer. Esta questão tem especial relevância quando, por exemplo, sabemos que para as empresas, em muitas das circunstâncias em que fazem pedidos de financiamento, terem que apresentar precisamente como pressuposto para esse mesmo pedido a comprovação de terem uma situação tributária regularizada. E, portanto, eu passaria aqui à Teresa a palavra quanto a esta matéria, agradecendo a pergunta que é naturalmente relevante neste momento. Sim, extremamente relevante e de facto, como o Diogo referiu, no âmbito de todas as moratórias que nós também aqui referimos, a pública e as privadas, pede-se sempre esse comprovativo de que a pessoa ou a entidade que se está a candidatar tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e Segurança Social. Todavia, no caso vertente do que são os planos de pagamentos aqui perante a Autoridade Tributária, de facto essa exigência não é feita. Não só essa exigência não é feita porque não decorre desde logo do diploma que aprovou estes planos de pagamentos, inclusivamente a Autoridade Tributária também já confirmou que uma empresa em dificuldades e que de facto que tenha alguma prestação tributária em falta pode mesmo assim aceder a este regime. Muito obrigado a todos e mais uma vez foi um prazer fazer este webinar e tudo aquilo que sentirem como necessidades não hesitem em colocar.